já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão, por Deus era enviado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com todas. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje é um domingo especial para a Igreja Luterana. Hoje é o dia da Reforma. No dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero, padre da Igreja, tornou pública as 95 teses, se manifestando contra a prática da Igreja no seu tempo. A intenção de Lutero era chamar a atenção para a centralidade da Bíblia. Com as teses, ele queria promover um debate sobre as ações da Igreja, questionando principalmente a validade teológica da venda das indulgências. Quando Lutero ouvia as pessoas no confessionário, ele chegou à conclusão que elas tinham uma enorme dificuldade para entender e viver o arrependimento e a liberdade cristã. Martinho Lutero, ele estudou muito temas relacionados à vida cristã e textos da Bíblia. Entre eles podemos destacar Gálatas capítulo 5, versículo 1, onde nós lemos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O apóstolo Paulo, ele escreveu e ensinou que em Cristo nós continuamos cumprindo os mandamentos de Deus, porém não mais sob pressão ou obrigação, mas sim por amor. A salvação, ela não está no cumprimento da lei, conforme os judeus tinham entendimento, não depende do que fazemos, mas sim por causa do que Jesus Cristo fez. O tema da salvação aponta para a cruz, para a morte e ressurreição do Filho de Deus. Cristo liberta, traz vida e salvação. Vida cristã é uma vida de liberdade, mas a pergunta que podemos fazer: que liberdade? Arrependimento e liberdade foram temas refletidos e abordados por Martinho Lutero, tendo como base a Escritura Sagrada. A Reforma, ela destacou e apontou para Cristo. A ação humana, ela deve ser entendida como resposta a tudo que Deus já fez por meio do Filho Jesus Cristo. A Reforma, ela mexeu com a história, com a igreja, com a sociedade. Hoje nós estamos comemorando 504 anos de Reforma. Com toda essa história e tempo, torna-se imprescindível continuar refletindo sobre temas centrais da Reforma. Como Igreja Luterana, nós precisamos ter clareza sobre quem era Martinho Lutero e o que ele queria. E o que Lutero queria era ser cristão livre, viver a liberdade em Cristo. A Escritura nos mostra que somente Cristo nos liberta, pela graça recebida em fé. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Assim lemos na Escritura. Arrependimento e liberdade são temas que devem sempre ser retomados em nosso tempo. Nós somos uma igreja em constante reforma.
O pecador somente se arrepende quando ele se der conta do seu pecado. O pecador precisa da palavra de Deus, que é lei e evangelho, para mostrar se ultrapassou os limites ou não. Entender e viver a liberdade oferecida por Cristo é um grande desafio também para o nosso tempo. As pessoas continuam demonstrando dificuldades com limites. Pouco se pergunta sobre o que Deus diz para as situações vividas ou para as decisões tomadas. Fala-se muito em direitos humanos e pouco sobre os deveres, incluindo os deveres cristãos para com Deus e para com o próximo. Os deveres, eles estão diretamente ligados com a ética e a moral do ser humano. Estamos vivendo um tempo onde tudo passa a ser relativo. Vive-se um liberalismo desenfreado. Vivemos um tempo onde o conceito de pecado, arrependimento e liberdade está distorcido ou diluído em relação àquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz com clareza. Nós vivemos em um tempo onde a palavra de Deus sofre uma enorme distorção quanto à interpretação. Muitos não permitem mais que a Escritura fale para dentro do contexto da realidade. Na verdade, fazem o contrário. Jogam a realidade para dentro da Escritura, ofuscando o seu verdadeiro sentido para satisfazer interesses próprios, aquilo que lhes convém. A palavra de Deus, ela diz: não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Sejam servos. Sirvam a Deus e ao próximo, vivam o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Esse é o ensino que faz grande diferença. Que a data da reforma nos ajude a refletir e reconhecer o pecado, nos ajude a viver o arrependimento e a liberdade cristã, a agir dentro dos propósitos de Deus. Que o dia da reforma nos incentive a agradecer pela história, pelo testemunho dos antepassados, pelo testemunho presente, pela igreja que somos e queremos continuar sendo, a igreja da palavra. Que os temas da reforma nos ajudem a viver a fé em palavras e atitudes. E desta forma queremos invocar a bênção de Deus para que ela nos acompanhe a cada dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Isso nós invocamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada semana, um grande abraço fraterno. 5 pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza.